O projeto Patrimônio para Todos, desenvolvido pelo Instituto de Arte e Cultura do Ceará, por meio da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho, busca sensibilizar a juventude das localidades onde atua sobre a importância do patrimônio cultural, com uma ação programada de educação patrimonial. São oficinas de educação patrimonial, onde a gente busca despertar no jovem o interesse pelas manifestações culturais do local onde ele vive, do seu bairro, da sua comunidade, para que eles possam se tornar, no futuro, agentes de educação patrimonial da sua própria comunidade. O Patrimônio para Todos inova justamente quando põe os próprios moradores desses lugares para dizer quais são as referências culturais que são significativas para contarem suas histórias e suas memórias. De certa maneira, ele inverte a lógica da educação patrimonial, dando a possibilidade da própria população dizer o que é importante ou não para lembrar de suas histórias. As pessoas têm a visão de patrimônio apenas aqueles bens edificados, aquele que a gente pode tocar e pode ver. Mas patrimônio não é só isso. Patrimônio é também saber fazer e as histórias, as lendas, os costumes de um povo. Então, a cultura e o patrimônio andam juntos. Então, a cultura de um povo também é um patrimônio. Desde 2009, vem percorrendo, identificando, registrando e difundindo a diversidade dos bens culturais dos bairros da cidade de Fortaleza e de alguns municípios do interior do Ceará. Contando com um material didático especializado e com linguagem apropriada para ser trabalhada junto ao público jovem, o projeto Patrimônio para Todos desenvolveu metodologias interativas que associam o patrimônio cultural às novas tecnologias e mídias móveis. Isso é uma coisa inovadora, essa associação entre tecnologia, novas mídias, mídias móveis, que são telefones celulares, que são usados muitas vezes para gravar o áudio, máquinas fotográficas compactas, que são feitas para além de fotografar, são utilizadas também para gravar vídeo. Além de ser uma coisa inovadora, é uma associação que não é tão comum entre patrimônio cultural, que geralmente são associadas a coisas do passado e tal, com novas tecnologias, que é uma coisa extremamente contemporânea. Buscando dar visibilidade ao patrimônio não consagrado, o projeto busca ir além dos bens já reconhecidos pelo poder público e instituições de preservação e estimula que os participantes do projeto selecionem e registrem as referências culturais mais significativas para suas memórias e histórias. Esse projeto Patrimônio para Todos, além de buscar, de preservar e de fazer conhecer a história do bairro, ele vai dar tanto para a comunidade, para as meninas, para os meninos, para os jovens que estão participando, a valorização do que eles têm. A gente conhecendo mais a história do lugar onde a gente vive, a gente pode se conhecer melhor, porque a história de onde a gente vive é a nossa própria história. Durante todo o projeto, os estudantes são estimulados a identificar, registrar e perceber a importância da preservação das referências e do patrimônio cultural do lugar em que vivem. Dessa forma, passam a compartilhar suas vivências e da comunidade e têm a oportunidade de conhecer mais de perto a história local, do Ceará e do Brasil. O objetivo é fazer com que cada participante perceba-se enquanto protagonista da história, fortalecendo o sentimento de cidadania, proteção e valorização do patrimônio cultural. Eu sabia o que era patrimônio e tudo, mas eu não tinha um cuidado, dar um valor maior em relação ao que era meu, ao que vem da minha história. Eu acredito que muitas pessoas vão sair daqui, sim, com esse pensamento, como eu mudei meu pensamento, e eu acho que as pessoas também devem ter uma visão diferente depois desse curso. Para a realização das atividades, os participantes recebem uma cartilha com conteúdos diversos, que versam sobre as histórias da cidade e do bairro onde moram, sobre o conceito de cultura, patrimônio cultural, pluralidade dos bens culturais, sobre os instrumentos existentes de preservação e etc. Todo o material é ilustrado ainda com fotografias, desenhos, poesias e exercícios práticos que auxiliam na reflexão e fixação do conhecimento construído ao longo da ação. Algo de muito interessante que eu aprendi foi dar valor às nossas raízes, às pessoas que estão dentro do nosso bairro que hoje não parece ter muita importância, mas que já teve muita importância no bairro. Das pessoas mais velhas, de como surgiu o bairro, de quais movimentos tiveram.
Então as benzedeiras, os terreiros que tem, que isso é pouco valorizado, que é uma cultura muito rica. Eu acho que a gente acaba tendo um olhar diferente. No curso eu entendi que nós mesmos até podemos ser o patrimônio vivo da nossa comunidade. E até mesmo a feirinha que nós vamos visitar na sexta-feira, ou o cemitério que é próximo de nossa casa, uma cacimba que alguém pode ajudar outras pessoas, podem fazer parte da nossa cultura. Na verdade, são parte do que nós somos, fazem parte da nossa identidade. Em cada oficina, os participantes recebem um kit didático, composto por uma sacola, uma caixa de memórias, camiseta, bandana, lápis de cor, giz, canetinha, caneta, borracha, cadernos para anotações, apostilas com conteúdos, lanche diariamente e utilizam para os registros câmeras fotográficas, celulares e filmadoras. Esse material é utilizado em campo para auxiliar na coleta de informações. Depois, tudo é registrado de diferentes maneiras, através de textos, fotos, desenhos, vídeos. Assim, eles conseguem transformar o patrimônio local em fonte de conhecimento e aprendizado. Foi muito bom para mim porque, eu fui atrás, eu saí nas ruas, eu falei com pessoas que eu não conhecia. Eu aprendi que, a gente dá mais valor ao que é nosso, ao que é daqui, que a gente não conhece, que está dentro da nossa história. Através desse curso eu vi que patrimônio não é só aquele material, é aquilo também que vem da nossa memória, do nosso coração, a nossa vida. O que começou apenas em Fortaleza, agora está chegando a outras cidades do Ceará. Jovens do município de Aracati participaram do projeto e reconheceram o patrimônio existente nas comunidades onde moram. Para Aracati é super importante a vinda de um projeto como esse, porque o sentimento de pertença da população não é que ele estivesse morrendo, mas ele estava oculto. E a gente precisava acender na população esse sentimento de pertença, essa propriedade que o aracatiense tem dos seus monumentos, da sua história, da sua cultura, de quem foram seus avós, de quem são vocês hoje em função dessa cultura, conhecer um pouco do que eles foram. Em torno de 250 jovens estão fazendo esse curso, aqui na cidade. E assim, eles estão contando a história mesmo da nossa cidade. É uma coisa bem interessante e conhecendo a fundo o nosso patrimônio histórico, que é belíssimo e muito rico, Sair um pouco da capital é importante porque a gente dá oportunidade para que os municípios do interior eles tenham também essa noção de o que é patrimônio, o que eles podem preservar da cidade deles. Normalmente no interior a gente tem muita coisa bonita. Foi uma oportunidade assim inédita, que a gente não esperava que ia tão a fundo mesmo, E realmente só tenho a agradecer ao projeto, à equipe, por ter nos propiciado isso, essa oportunidade bem brilhante mesmo. O mesmo aconteceu em Limoeiro do Norte, durante o encontro dos mestres do mundo, quando eles tiveram contato com diferentes manifestações culturais, a partir da vivência e realização de entrevistas com os mestres da cultura do Ceará. Todas as informações coletadas são publicadas na internet e podem ser acessadas livremente no blog patrimonioparatodos.wordpress.com. Página criada pelos jovens dentro de uma linguagem acessível com o uso das novas tecnologias, tornando-se um espaço de construção de um saber coletivo. Nós entendemos que, na medida que esses jovens participam de cursos da educação patrimonial, ele entra em contato com a importância que tem de você preservar a memória, o patrimônio, Isso para um jovem que nunca teve a oportunidade de estudar sobre essa questão da preservação do patrimônio é muito importante, porque ele, com certeza, ele vai poder passar isso como informações importantes para outras pessoas e também para a preservação da sua cidade, do lugar onde você mora e da história das comunidades. Eu acredito que dessa relação de ensinar e aprender, eu acredito que eu aprendi mais do que eu ensinei. A história de um lugar, ela se faz pela história do povo que mora no lugar. Te garanto uma coisa, eu nasci em Aracati e não sabia disso tudo que existia aqui. Eu gostei demais dessa experiência, sim.